Antes de começar, vamos ler uma palavra edificante para a pregação, que está em Salmos, capítulo 19, verso 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. Vamos orar como igreja, abençoar o pregador, pastor Gerson. Senhor, aqui estamos como tua igreja, reunido, mais um domingo, louvor da glória, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui colocamos o teu Filho nas tuas mãos. Espírito Santo, usa o teu servo, pastor Gerson, para que ele possa trazer a palavra vinda do céu, vinda do teu coração, para a tua igreja. Edifica-nos, Senhor. Derrama uma graça especial sobre esse culto, sobre essa palavra, e que teu Filho seja usado grandemente pelo Senhor, para a honra e glória somente do teu santo nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Um momento muito especial para nós hoje de compartilhar a palavra do Senhor, de receber do céu alimento sólido, alimento que está sempre nos edificando, né? Para a glória e honra do nosso bom Deus. Então, tem sido um momento de alegria, de compartilhar com a igreja todos os momentos de culto, de celebração, estarmos na direção, né, de Deus. Então, ontem nós tivemos um momento muito importante para a igreja de Cristo, para as nossas vidas, que foi a nossa ordenação, a ordenação do pastor Flávio Brandão, e a minha ordenação. Então, peço aos irmãos que continuem orando pela obra do Senhor, pelas nossas vidas, né? Continuem orando pela igreja de Cristo, porque a igreja segue caminhando, isso é fato, né? Então, esse momento é um momento muito especial para as nossas vidas, uma confirmação que tivemos ontem publicamente, né? E Deus é testemunho do que o nosso coração tem se colocado, né, em joelhos diante da obra do Senhor, e nós sempre estamos falando sim para a obra do Senhor. Não tem como fugir, não é verdade? Não dá para fugir. Então, que Deus possa nos abençoar, né, para todo sempre. Deus é bom. Amém? Amém. Vou fechar um pouquinho aqui. Bom, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 10. Diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Em Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao 5, vai dizer: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Só até aí. Amém? Amém. Meus irmãos, nesses últimos dias, estamos passando por uma fase muito complicada. Fase essa que nos deixa com um olhar vazio, sem perspectiva do verdadeiro Evangelho da pessoa de Jesus Cristo. Mas nesta manhã eu quero trazer aqui um pouco sobre esse homem chamado Demas. É porque o mundo está tão complicado que o amor se esfria tão rápido. O Evangelho se vai e às vezes a gente tenta pegar pelas mãos e a gente não consegue. De tão difícil que se torna para nós, nos colocando na brecha, e às vezes bate um esfriamento, bate uma tristeza. E é por isso que eu trouxe aqui para nós alimentarmos um pouco sobre a vida desse homem. Então eu queria que você observasse na Bíblia, observasse e entendesse que Deus quer falar conosco nesta manhã. Mas a princípio pouco se sabe, né? Por intermédio das Escrituras, acerca de Demas. Infelizmente, de tão pouca informação se sabe que no fim da vida de Pedro, melhor dizendo de Paulo, Demas abandonou o ministério e voltou a olhar para o mundo, amando o presente século. Queria aqui expor algumas passagens acerca de Demas para que possamos prosseguir no entendimento. Mas pouco se sabe realmente sobre a vida de Demas. Você vê lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, que vai dizer: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Aí você vê lá em Filemão, capítulo 1, versículo 24, Marcos, Aristarco. Aí fala: Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. E aí você vê também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, dizendo que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Então, você vê pouco se falando de Demas na Bíblia. Mas nas congregações do Novo Testamento havia aquele cujo olhar para o mundo era prolongado. Então você vê Demas andando com homens de Deus, aprendendo de Deus. Mas em um certo momento ele perdeu a visão da promessa. Em um certo momento ele perdeu o seu foco. Ele deixou de olhar para quem realmente era importante para ele. E parece que ele perdeu a doutrina, a sã doutrina, que era ensinada a eles. Ele perdeu a cosmovisão bíblica
a cosmovisão da palavra de Deus. E Demas acaba olhando para o mundo. Um mundo que brilhou para ele, mas todos nós sabemos que nem tudo que reluz é ouro. Então havia um cristão professo chamado Demas aqui, que é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. A última ocasião em que Demas é mencionado é aqui, como nós lemos, 2 Timóteo capítulo 4:10, onde Paulo escreve de modo indiferente, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas se apaixonou pela casa deteriorada e abandonou a Deus. Mas que casa seria essa? Fica claro para nós aqui onde Tiago quer chegar, pois muitas das vezes esquecemos do amor que o Espírito Santo tem por nós. Quando o Tiago fala que o Espírito tem ciúme, que é o Espírito que habita em nós, o amor que o Espírito Santo tem por nós, pois andamos dentro de casas abandonadas, onde encontramos escadas de madeiras podres e paredes mofadas, que sem deixar dúvidas podem trazer certos riscos para as nossas vidas. Eu lembro que eu gostava muito daquele programa chamado, acho que é Irmãos à Obra, né? E quando eles encontravam amianto, né, na casa, eles paravam tudo, chamavam uma empresa especializada na retirada de amianto, né? Então, quantas vezes nós nos pegamos em casas deterioradas, casas abandonadas? Existem pessoas que vivem no mundo sem a presença do Espírito Santo, vagando por casas abandonadas, procurando por algo que não pode encontrar, ou talvez uma moradia para ficar, mas buscam em lugares errados. Ou quando conseguem encontrar algo, é algo que está com as paredes mofadas, onde tem amianto. Querem morar numa casa que a defesa civil já lacrou. A princípio, podem até sair procurando num estímulo de encontrar o que estava procurando, mas o senso de realização não vem. Porque mesmo que ela encontre uma casa dessa, ela sabe que ela não vai poder ficar. Porque estão perdidos em uma casa abandonada, suja e vazia. É assim que a amizade com o mundo faz com o homem e a mulher que se perde pelo caminho. O contato com a pessoa do Espírito Santo nos deixa em segurança, pois somente Ele nos passa tranquilidade, paz e amor que nos preenche. Essa vontade que o Espírito Santo tem em nos envolver nas obras em que Ele quer realizar e que realiza. É como a Bíblia vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme Ele quer. Isso demonstra o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos chamou, o quanto é importante estarmos diante
de Deus e falando sim ao chamado dele. Porque Deus tem algo individualmente para cada um. Cada membro do nosso corpo tem uma função. Então isso é demonstrado o quanto Ele nos ama aqui na Bíblia. E isso nos deixa privilegiados na presença dEle. Porque é um plano divino de Deus, onde o Espírito Santo realiza suas obras por ser uma pessoa que capacita o povo de Deus para viver uma vida cristã verdadeira. Então é importante estarmos no corpo de Cristo, mas também é importante entendermos que não basta estarmos, mas é preciso reconhecer o nosso chamado. Não basta ficarmos somente sentados em uma cadeira, indo em festividades, ou então somente aos domingos. Nós temos um chamado. E o Espírito Santo nos conduz. Isso precisamos exercer dentro da casa do Senhor. Então, Sproul, ele fala algo muito interessante, uma obra de recriação. Ele vai dizer, é o ministério e obra do Espírito Santo vir às pessoas que estão espiritualmente mortas, que estão andando segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe do poder do ar, satisfazendo as concupiscências da sua carne e da sua mente, e recriá-las quando as regenera. Regenerar aqui significa gerar de novo. Por meio da regeneração, o Espírito da vida, o Espírito Santo, ele dá vida a pessoas que não têm vida espiritual. Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para estar sempre com os discípulos, ou seja, eles não poderiam viver sem este Espírito. Então isso fala da importância do Espírito Santo para a vida do crente. Não dá para conceber um crente sem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é absolutamente vital para que o crente conheça Jesus Cristo e receba a salvação. Um crente sem o Espírito Santo, em hipótese alguma, pode ser crente verdadeiro, pois a presença do Espírito Santo na vida do crente, dos discípulos, é a garantia de que, de fato, conhecem a Jesus e pertencem a Ele. Devemos considerar sobre a missão do Espírito Santo. Ele foi enviado para capacitar a igreja a fim de desempenhar a tarefa de propagar o reino de Deus. Quando lemos o Novo Testamento, percebemos que até o Pentecostes, os discípulos nunca haviam entendido realmente qual era a ligação entre Jesus e o reino de Deus. Durante todo o ministério público de Jesus, eles esperavam pela manifestação física, política, institucional. Este reino não era uma política comum como eles gostariam de receber, uma política institucional em relação ao reino de Deus. A maior esperança de Israel estava na vinda do Messias, o prometido desses dos tempos anteriores, antigos. Todos esperavam que ele libertasse a nação da escravidão, estabelecesse um reino
próspero diante daqueles que estavam proclamando para que ele viesse. Então aquela nação estava esperando o Messias, politicamente, o Messias que daria prosperidade, e o Messias queria representar o reino diante de outras nações, e que outras nações iriam prostrar diante dele. Então os discípulos começam a fazer perguntas ao Mestre Jesus em relação à restauração de Israel. Então em Atos, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Porém Jesus deixa claro que não caberia a eles esse tempo, e sim ao Pai Celestial. Mas logo em seguida deixa os seus discípulos confortáveis com o que disse, lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos seriam responsáveis pela tarefa de expandir o reino espiritual, e para garantir que esse reino teria sucesso, para garantir isso, Jesus iria enviar o Consolador, o Espírito Santo como fonte de poder. Então o Espírito Santo, ele iria capacitar a igreja a desempenhar o seu papel no mundo. A igreja seria um instrumento para o estabelecimento do reino de Deus, porém seria um reino bem diferente do que o reino dos homens. Então, queridos, infelizmente, quando você vê esse pano de fundo, todo esse plano, você vê Paulo ensinando, você vê Paulo levantando homens, você vê Paulo dando uma ênfase não só para homens, mas também dando ênfase no trabalho de cada mulher dentro da casa do Senhor. Mas você vê que mesmo ajudando homens e mulheres a chegar no seu papel, no seu ofício dentro do plano divino, você vê um homem aqui chamado Demas, olhando para o mundo com uma cosmovisão humana, sem as lentes do Evangelho. Demas então poderia fazer parte de tudo isso, mas ele perdeu a visão do verdadeiro Evangelho. Demas perdeu a sensibilidade do discernimento. Demas perdeu o senso de ser uma testemunha de Cristo fiel até o fim. Deixou de ser luz e tão logo se perdeu, pois sabemos que as coisas do mundo são para nós inimizade contra Deus. Mas às vezes parece que é boa. Talvez Demas estava esperando um resultado egocêntrico. Dizem que o interesse de Demas pela obra de Deus diminuiu acentualmente. Acentuadamente foi perdendo a sua visão e diminuiu a cada momento que ele olhava para o mundo. Não conseguia mais acompanhar o pique do apóstolo. Demas então perdeu a vibração pelas coisas que faziam.
fazer Paulo vibrar. Então, num linguajar mais jovial, Demas não tinha mais o brilho nos olhos pelas coisas de Deus. Então você vê que homens e mulheres cresceram no Evangelho, acordaram certo dia e olharam para o espelho e não conseguiram mais ver os seus olhos brilhando para a obra de Deus. Mas isso não é de um dia para o outro. É porque a gente vai olhando para o mundo, e quando você pega, o nosso olhar está sendo tão para o mundo, começa a ofuscar e a gente começa a perder o brilho dos olhos. Porque a gente não eleva mais os nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. E esse socorro vem de Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. E aí as coisas perdem o sentido, a gente já não tem mais aquele brilho nos olhos. Lá se vai o senso de justiça, lá se vai o senso de direção, lá se vai tudo que a gente na caminhada recebemos. E essa situação, queridos, está se espalhando atualmente entre os seguidores de Jesus. Gente que afirma ser cristã ligada a uma denominação evangélica, mas com uma vida sem luz, uma vida amarga, não tem mais um desempenho, e esse desempenho já não significa mais nada para ela, atuando às vezes na igreja, sem mais o calor do amor pela obra, de meter a mão na massa e fazer. E agora eles não fazem mais coisas para Deus. Eles querem fazer para serem vistos pelo homem. Ao invés de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, levando a palavra da verdade, e agora eles querem ser vistos pelos homens, e quando eles decidem fazer isso, e aí você pode observar que a paixão, o amor por Jesus Cristo já não existe mais. Demas, quem ele é? Qual é a sua identidade? Onde Demas estaria nos dias de hoje? Talvez numa escola dominical, pregando o Evangelho através das suas lições, talvez no ministério de louvor, talvez Demas seria um diácono, um presbítero, um pastor, talvez um seminarista ali, talvez um membro consagrado, ou talvez um membro cansado de congregar. Demas, muito mais que um personagem obscuro no Novo Testamento, uma fantasia sombria que existe, que insiste em enfraquecer o testemunho de Cristo na terra dos dias de hoje. Então você vê a missão do Espírito Santo junto aos discípulos de Jesus. Simplesmente a missão dele era ensinar a serem testemunhas de Cristo, encorajar a falar sobre o testemunho do Espírito Santo, nos leva a entender um pouco mais sobre a vida dos discípulos de Cristo. Quando falamos do Espírito Santo, do presente que Deus nos deu, e hoje ele se encontra no nosso meio, sondou na nossa mente o nosso coração,
E aqui nós podemos dizer que os benefícios poderosos que o Espírito Santo concede àqueles homens, como os discípulos de Jesus, estavam em entendimento, a ousadia. E detalhe, teria a garantia de resultados por ser testemunhas de Jesus. Então é simples, basta você comparar a vida dos discípulos antes do Pentecoste com a vida depois do Pentecoste. Você vê ali na timeline, na linha do tempo desses homens, que a vida deles mudaram com o presente que Deus enviou para nós, para a igreja dele, o Espírito Santo. E aí você vê que esse entendimento pode ser visto pela mudança que ocorreu neles. Pois é magnífico, queridos, ver a obra do Espírito Santo nos discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos não entendiam bem como funcionaria a questão do reino de Deus naquele momento. Porém, mais tarde escreveram cartas que foram e continua sendo a doutrina de fé e prática da igreja do nosso século, dos dias de hoje. Mas não foi apenas entendimento que o Espírito Santo concedeu aos discípulos, ele lhes deu também ousadia. Sabemos que os discípulos eram inconstantes durante a vida de Jesus. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas eram inconstantes. E principalmente durante a sua prisão e execução. Eles temiam por suas próprias vidas e preferiram se esconder dos sacerdotes a enfrentá-los. Então, lá em João capítulo 20, versículo 19, vai dizer: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados a porta da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Entretanto, que mudança poderosa foi feita na vida daqueles amedrontados discípulos. Basta dar uma olhada no livro de Atos para ver o quanto suas vidas foram transformadas e com que a ousadia falasse a sua face, a ponto de não temerem os castigos, as afrontas, até a própria morte. Porém, de nada adiantaria os discípulos receberem entendimento e ousadia se o Espírito Santo não autenticasse a obra dele, conferindo resultados. Mas esses resultados são resultados visíveis ao olho nu. Para entender melhor, podemos ver que diz no livro de Atos. Você vai ver Atos, capítulo 2, versículo 41, vai dizer: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí depois podemos ver novamente o agir do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 4, versículo 4, que vai dizer: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Deus autenticou a obra dele, conferindo resultados. Nessa mesma perspectiva, Jesus disse que a vinda do Espírito Santo faria dos seus discípulos testemunhas dele. Então, meu irmão,
é importante a gente parar para analisar que a obra que Deus colocou em nossas mãos vai gerar frutos. A obra que Deus nos chamou para fazer, basta a gente fazer que o fruto vai vir. Seja o fruto dentro de vossa casa, seja o fruto dentro do nosso trabalho, até mesmo no ônibus. Porque às vezes a gente para analisar e a gente vê que precisamos pregar o Evangelho e ganhar almas. E quando a gente olha para trás e vê que a gente não ganhou nenhuma alma sequer durante o último ano, entristece o nosso coração, porque nós não fomos chamados para ficarmos parados ou sentados, somente para vir no domingo, para escutar uma palavra, louvar, ou bater nas costas do teu irmão, ou ter simplesmente essa comunhão. Nós nos alimentamos para alimentar outras pessoas. O Espírito Santo de Deus, com a liberdade que tem, e através do nosso testemunho que damos de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, reviveu, ressuscitou ao terceiro dia, através desse testemunho, alcançaremos almas para o reino. Então a responsabilidade dessa obra e a eficácia do Espírito Santo não foram otorgados apenas aos discípulos que estavam reunidos naquela época. Naquele dia em Jerusalém, mas se estendeu a todos os crentes que estão sobre a face dessa terra. Então nós precisamos nos mexer, parar de olhar para o mundo como Demas olhou. Precisamos olhar para a cruz. Precisamos entender que dar testemunho de Jesus, isso sim importa. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, parar e tentar olhar para o mundo, quando você perceber que os seus olhos estão perdendo o brilho, direcione a sua visão, o teu olhar para a palavra de Deus, o teu olhar para a cruz de Cristo, o teu olhar através dos testemunhos que nós vemos aqui na palavra de Deus. Não podemos perder a visão dessa promessa, não podemos perder essa essência, não podemos deixar de abençoar outras vidas, porque eu quero olhar para o mundo em tudo que reluz é ouro, meu querido, minha querida. E esse mesmo Espírito Santo está presente na nossa vida, está nos regenerando, está nos santificando, está nos guiando para a verdade, está nos ungindo, está nos iluminando, dando poder para viver uma vida fiel, está nos dando poder para sermos testemunhos de Cristo nessa terra. Então, meus amados irmãos, que possamos abrir os nossos olhos, enxergar que a amizade que nós muitas das vezes queremos ter com o mundo é inimizade contra Deus. Nós precisamos amar mais a obra de Deus e nos distanciarmos deste mundo, porque nós estamos só de passagem aqui. Nós não somos daqui.
Por que então vamos nos misturar com o mundo? Por que então vamos nos sujar com o mundo? Por que então vamos perder então essa visão da mansão celestial, tentando nos misturar? Porque é isso que o inimigo, o nosso acusador, quer fazer, ofuscar os nossos olhos. Ele quer que você ame mais o mundo do que Deus. Então é muito importante a gente observar essa questão. É razoável dizer que as pessoas deveriam voltar os seus olhares para a palavra de Deus e praticar uma desenvoltura de uma vida equilibrada, com alvo mais na santidade e um alvo mais no testemunho de Jesus. Então, meus irmãos, eu convido vocês nesta manhã a olhar mais para Cristo e tapar os olhos para o mundo. O mundo não pode nos oferecer nada que nos leve à santidade. O mundo não pode nos oferecer a salvação, uma moradia. O mundo não oferece uma casa limpa. O mundo não oferece nada disso. Mas Jesus sim. Quando olhamos para Jesus Cristo, somente em Cristo Jesus encontraremos desenvoltura e desfrutaremos de uma vida equilibrada para a glória do Teu nome. É isso que viemos aqui hoje para escutar. Precisamos voltar ao Evangelho de Jesus Cristo com um olhar puro, com um olhar mais focado na obra dele, com um olhar de sermos mais testemunhas de Cristo do que testemunhar coisas do mundo. Precisamos olhar mais para dentro do nosso ser e enxergar o que precisamos modificar. Precisamos examinar mais a nossa vida. Precisamos limpar mais os nossos olhos, porque a escama já caiu. A gente sabe já o que é o certo e o que é o errado. Precisamos a cada instante, a cada dia, do poder da palavra do bom mestre. Nos alimentarmos, enchermos mais de Deus, ter mais intimidade com o Espírito Santo, nos envolver mais na obra do Espírito Santo, na obra de Deus. A cruz foi momentânea para Jesus, mas a cruz é eterna para as nossas vidas em salvação em Cristo Jesus. Esse é o significado para nossas vidas, a nossa alma. Precisamos ter um foco. Isso é o que eu vejo na Arca de Noé. Existia um foco. Era uma abertura. Aí sim, o topo da arca. Noé, a visão que ele tinha que ter de Deus não era simplesmente o que estava acontecendo ao redor da arca. Não era isso. A visão que Noé tinha que ter de Deus era a provisão que ele estava oferecendo a ele. E no poder de raios de chuva, de trovões,
ele estava olhando direto para Deus, que era de lá que vinha o socorro de Noé também. Então, assim, que eu e você possamos ter essa ciência, que em vez de olhar para o mundo, possamos olhar para o céu, possamos olhar para Cristo, Cristo ressurreto, entender que Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz, mas também Jesus foi ao céu preparar lugar para a sua igreja, para mim e para você, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo Consolador, que conclui essa obra em nós. É por isso que hoje precisamos nos atentar e olhar para essa obra de redenção, ao invés de a obra de perdição do mundo. Que você possa, nesta manhã, endireitar os seus olhos em Cristo Jesus, entender o Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas. Feche teus olhos, curva a tua fronte, vamos orar. Senhor Jesus, não queremos ser como Deus. Queremos, ó Pai querido, compactuar. Queremos, ó Pai querido, ter essa liberdade de estarmos dentro de uma casa sem sujeira, uma casa reformada, uma casa limpa, uma casa, Deus querido, que nos dê segurança, uma casa que a porta seja o Senhor, e queremos entrar por essa porta. Queremos, ó Pai querido, nos alimentar dentro desta casa. Queremos matar a sede, a fome. E essa casa só quem pode nos dar é o Senhor. Então, ó Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, no nome de Jesus, a tua igreja ora a Ti, pedindo que o Senhor possa endireitar os nossos passos e que a nossa visão jamais venha a ser desviada para o mundo. Se um dia, Pai querido, a gente tentar desviar o nosso olhar, que o Senhor possa vir através do Teu Espírito tocar em nós, nos constrangendo, Deus, que o Teu Espírito Santo possa mover na Tua igreja quando isso acontecer, e que a gente venha reconhecer isso, Senhor, que é obra do Espírito Santo nos conduzir, para que tenhamos ousadia na Tua presença, e que possa nos convencer do pecado, de olhar para o mundo e desejar o mundo. O Espírito Santo venha fazer a boa obra que nos conduza à vida eterna, para que naquele grande dia possamos encontrar com Cristo na glória. Então, Deus, no nome de Jesus, oramos e bendizemos o Teu nome nesta manhã, e que a luz, ó Deus, que ilumina a nossa casa, possa, Senhor, iluminar o nosso ser, que a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, a edificação do povo de Deus. Oramos a Ti pedindo, Pai querido, Tua misericórdia nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe nesta manhã.
Que Deus possa nos guardar. Vamos louvar mais um